Eu odeio o PSDB, não votei no Firmino, mas concordo com as ações que o prefeito tomou durante a pandemia. Esse é o novo mantra que todo santo dia eu recebo aqui nas redes sociais. É o sujeito que pensa que é isento, que não votou no Firmino, que talvez até tenha votado, e considera que as ações do prefeito Firmino Filho foram corretas durante a pandemia. Mas que os culpados por Teresina ter os piores índices em relação às mortes por milhão de habitantes é da população. Vocês estão errados. A culpa, parte maior da responsabilidade é do prefeito Firmino Filho, que tomou as piores decisões desde o início da quarentena, e eu vou provar isso durante esse vídeo. Acompanhe. Eu fiz um texto em março, 31 de março, bem no início da quarentena. E nesse texto eu já dizia o seguinte, que uma massa aglomerada, histérica de pessoas, baseado no livro A Psicologia das Multidões, de Gustave Le Bon, uma massa inconsciente, ela agiria de uma maneira muito mais irracional, porque as multidões histéricas, elas têm essa tendência. E foi exatamente isso que o prefeito Firmino Filho estimulou. Ele criou uma campanha bem no início que é ou você fica no sofá ou você vai para o caixão. E criou diversas outras campanhas que assustavam a população. Todos podem lembrar dessas propagandas que foram criticadas por um lado e elogiadas por outro. E o que foi que aconteceu? Antes mesmo das consequências acontecerem, eu falei em textos de março, de abril, bem no iniciozinho da quarentena, que isso daria errado. Por quê? Porque pessoas histéricas, elas tornam os seus comportamentos mais instáveis, são pessoas mais fora de controle. E que por conta disso, as pessoas com o tempo não seguiriam as orientações da quarentena. Ou seja, não era só a ordem, o comando do Firmino que aconteceria, mas sim as suas consequências. E essas eram consequências previsíveis. Não eram consequências mágicas. Se você está assustando e intimidando as pessoas, você não sabe como elas vão reagir. E muito provavelmente a reação delas é fugir de você. Então, quando o Firmino tomou as decisões de ficar assustando, causando histeria, causando medo nas pessoas, o que aconteceu foi justamente isso. No começo as pessoas obedeciam à quarentena. Você saía nas ruas de Teresina e realmente não tinha ninguém. Mas com o tempo que aconteceu, as pessoas não respeitaram mais a sua autoridade. Por quê? Porque viram que ele estava apenas tentando causar esse medo, causar esse terror. Ou seja, as pessoas deixaram a sua histeria de lado, a realidade foi voltando para o seu consciente e eles foram começando a acordar e viram como as decisões, as ações do Firmino estavam equivocadas. Eu fiz também uma lista de erros, principais erros, além de assustar a população, que fizeram com que a quarentena e as medidas agora de lockdown fossem tão desastradas e gerassem tantas consequências negativas. E eu vou já explicar também quais foram essas consequências negativas. A propaganda assustando a população, como já citei, humilhação e constrangimento de empresários, isso daí gera uma emoção negativa da população em relação às autoridades governamentais responsáveis por tomar de conta da população. Desinformação sobre os números da Covid, ele começou a tirar quantas pessoas estavam se recuperando. Nenhuma campanha educativa, não houve campanhas educativas. As campanhas educativas eram feitas, que recebíamos, eram nacionais, mas a prefeitura não teve campanhas educativas. Falta de transparência e ações sem planejamento e sem prazos definidos. Ele esqueceu, por exemplo, o que podemos fazer com os empresários que vão perder suas empresas? O que podemos fazer com as empresas, com os empregados? O que podemos fazer com as pessoas que sofrem de ansiedade? Teresina tem um dos maiores índices de suicídio do Brasil. E tomar medidas de assustar a população, intimidá-la, criar pânico e terror é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Nesse mesmo texto eu citei, inclusive, o que poderia ter sido feito. Porque as pessoas dizem assim, mas você está dizendo que era para acabar com a quarentena, para não ter quarentena, e se ele não tivesse feito isso, os índices seriam muito maiores. Errado, não seriam. Por exemplo,
Poderia ter sido feito campanhas educativas, campanhas inteligentes mostrando para a população, olha, não sabemos direito o que é esse vírus, ainda estamos conhecendo, por isso pedimos que você fique em casa e vamos tomar os melhores cuidados. E isso não foi feito. O que foi feito? Fique em casa, se você sair você morre. Esse foi o tom utilizado pela prefeitura. Propostas de ajuda para o comércio fechado, como eu já disse. Apoio à população mais necessitada que ficaria desempregada. Isso foi ignorado, esquecido. Só foi tomadas medidas para as pessoas ficarem em casa. E medidas péssimas. Informação e transparência nos números desde o início. E ações efetivas no combate à doença, com planejamento organizados e prazos definidos. Olha, vamos tomar medidas até aqui, a partir desse momento vamos fazer assim assado, com clareza, com informação, com transparência para a população. Sem isso, ele acabou perdendo a autoridade. Então as pessoas com o tempo pararam de respeitar as suas orientações de ficar em casa. E aí começaram a criar aglomerações. E aí o que foi que o prefeito fez? Bom, as pessoas não estão obedecendo. Elas não estão obedecendo, então eu vou tomar mais medidas desorganizadas. E aí anunciou o lockdown. E aí o que foi que o lockdown fez? Aumentou ainda mais as aglomerações. E mais uma vez ele culpou a população. Ele decidiu o lockdown numa sexta-feira, sendo que no dia seguinte, no sábado, as coisas já seriam fechadas. Aí as pessoas, sem preparo nenhum, é claro, é óbvio, não é nenhuma bola de cristal, era óbvio que o lockdown ia causar isso daí. As pessoas saíram para comprar coisas no supermercado. E muitas pessoas ficaram defendendo o prefeito. Nossa, ninguém tem 2 dias de comida? Não! São 800 mil pessoas em Teresina, mais de 800 mil pessoas, mais de 800 mil habitantes. Aqui tem até mais de 1 milhão de pessoas que entra e sai da cidade diariamente. Como você vai saber a realidade de cada uma das famílias? Talvez tenha pessoas que não tenham nem do próprio dia, e o dinheiro que elas ganham no dia é para se alimentar. Então um prefeito, quando ele toma uma medida, ele não pode tomar uma medida apenas pensando na sua medida. Eu vou mandar que as pessoas fiquem em casa. Mas as consequências? Consequências comportamentais, consequências emocionais, consequências financeiras e consequências sociais disso. E é isso que é tomar de conta das pessoas. Então, para mim, realmente não interessa se você votou ou não nele. Interessa o seguinte: as medidas que o prefeito Firmino Filho tomou foram desastradas em relação aos próprios resultados que ele estava esperando. Se ele esperava que as pessoas respeitassem mais a quarentena, o lockdown, ele deveria ter feito outras coisas. Inclusive, não fechando o comércio. Porque ao fechar o comércio, você acabou estimulando uma demanda, criando uma demanda das pessoas por aqueles produtos que elas não tinham acesso. E ao não ter acesso, quando elas finalmente poderiam ter acesso àquelas mercadorias, iriam criar aglomerações. E aí teve a história também de fechar as ruas do centro. Isso foi claro, antes de fechar o centro eu também escrevi, vai haver aglomerações. Eu olhei numa bola de cristal e adivinhei algo que uma informação que o prefeito não tinha acesso? Claro que não. Eu previ que a quarentena seria desastrada, que o lockdown seria desastrado, que ia resultar em efeitos contrários e que o fechamento das ruas do centro também seriam. Eu não tenho nenhuma bola de cristal diferente, que o prefeito não tem acesso. Com certeza o prefeito tem acesso a muito mais recursos e mais dinheiro do que eu tenho. Mas mesmo assim, eu utilizei a lógica simples. Era possível prever o fechamento do comércio, a quebradeira do comércio, quebradeira grande, e as aglomerações baseadas nas suas decisões precipitadas. Firmino Filho fracassou. E um último detalhe muito importante. Ele fracassou tanto que Teresina tem um dos piores índices por milhão de habitantes, perdendo para Campo Grande, que possui um índice de 106 mortes por milhão de habitantes, para o estado de São Paulo, não é a cidade também, mas o estado que é muito mais populoso, que tem 490,5 mortes por milhão de habitantes, e para a Itália, que é um dos países que mais sofreu com a pandemia, que tem
582,2 mortes por milhão de habitantes, enquanto que Teresina tem 760 mortes por milhão de habitantes, ou seja, proporcionalmente Teresina tem muito mais mortes do que todos esses lugares, e isso prova a incompetência e também prova como Firmino Filho fracassou em gerenciar a quarentena e as medidas de lockdown. Apoie a mídia independente. Eu sou o piauiense e eu faço jornalismo independente. Eu não recebo dinheiro público e nunca vou receber. Quando você acessa esses meios de comunicação tradicionais, eles estão recebendo verba do governo do estado, da prefeitura de Teresina, para defender certos lados, defender pessoas e evitar críticas. Eu critico a todos e eu analiso números, dados e estatísticas. Por isso eu peço o seu apoio. Acesse o site www.apoia.se/piauiense e doe apenas R$10 para que eu possa continuar o seu trabalho. Sem a sua ajuda eu não posso continuar. Por isso você pode ser o patrão do Piauiense, você pode definir pautas, você pode realmente ajudar a criar uma mídia independente, sem amarras e sem censura de governos autoritários e corruptos. Muito obrigado.